Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Nos encontramos novamente hoje para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Nós ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele estar conosco, nos proteger, nos guardar, nos livrar. Enfim, Deus, Ele é um Deus que cuida de cada um de nós e nós precisamos crer nisso e nós precisamos conhecê-lo cada vez mais através da Bíblia, e é por isso que nós estudamos a Bíblia juntos, para conhecermos este Deus de amor que quer nos salvar. E nós queremos agradecer a vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Adão Santos, lá de Angico, Tocantins, e hoje será realizado um culto na casa dos pais do Adão Santos, e ele pede que nós estejamos orando por ele e pelos que estarão participando neste culto. Também mandamos um alô especial para a Rita de Cássia, de São José das Missões, em Minas Gerais. Maria Carvalho é de Luanda, em Angola, e a Maria Carvalho está mandando um alô especial para Dádiva, que está estudando a Bíblia. Maria Socorro é de Porto Velho, em Rondônia. Maria Socorro dos Santos é de Petrolina, Pernambuco, e está parabenizando o filho João Pedro, de 23 anos, e pede que nós oremos por ele. Pelo João Pedro, ele é autista, que Deus faça a obra na vida do João Pedro. E também mandamos um alô especial para Adeilde Santana, que é de Pacajá, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida, por esta semana que estamos iniciando para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar os Teus ensinamentos e viver na prática em nossa vida. Abençoa todos, Pai, que estudam conosco a Bíblia, que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas tribulações, dê vitórias a cada um. Aqueles que nos pedem orações, nós pedimos especialmente hoje pelo João Pedro, está completando 23 anos, ele é autista, que tu abençoes também a Maria Socorro dos Santos, que é a sua mãe, lá em Petrolina, Pernambuco, e pedimos também que estejas com Adão Santos e os demais que estarão participando do culto hoje na casa de seus pais. Todos os demais que nos escrevem, que recebam as bênçãos, e que possamos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos a nossa série Missão de Deus, Minha Missão. Nós estamos aprendendo dia após dia como é que nós deveremos fazer para falarmos do amor de Deus para as pessoas que estão sempre próximas a nós. Nós falaremos esta semana no estudo a respeito de motivação e também de preparo para nós realizarmos a missão. Nós lemos em Lucas capítulo 24, no verso 44, palavras do Senhor Jesus que diz: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Os discípulos permaneceram no ministério de Jesus durante 3 anos e meio. Jesus sempre falou para eles que ele seria entregue, seria morto, mas os discípulos não entendiam. E quando Jesus morreu, aquilo para eles, para os discípulos, foi uma decepção. Quando Jesus foi preso na quinta-feira à noite, aquilo para eles os deixou muito tristes, e na sexta-feira então Jesus foi crucificado e morto. E eles que criam em Jesus, no poder dele para poder transformar as pessoas, como é que agora esse Jesus estava ali morto, sepultado? Eles ficaram exatamente desapontados com essa situação. Mas Jesus ressuscitou no 3º dia, e logo depois, então, Jesus ele aparece para os discípulos e fala essas palavras, que era isso que ele havia falado enquanto estava com eles durante aqueles 3 anos e meio, que era necessário que se cumprisse tudo
As profecias apontavam para o Messias que haveria de dar a sua vida para salvar a humanidade. Agora, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versos 15 a 18, ele escreveu: é verdade que para alguns proclamam Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Paulo, ele está falando aqui que muitas pessoas não são sinceras, pregam a Cristo por inveja, por rivalidade, para mostrar que sabe pregar, que conhece também a respeito da vida de Cristo. E isto existe, irmãos, não somente existiu na época de Paulo, quando foi fundada a igreja cristã, mas também existe hoje na igreja cristã do século XXI. Muitas pessoas, elas pregam por interesse pessoal, querendo ser elogiado, buscando fama, buscando fortuna, usando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus. E Paulo ele diz então, olha, não importa que se seja por fingimento ou se seja com sinceridade, o importante é que Cristo está sendo pregado. Agora, nós temos, irmãos, que procurar ser sinceros, não falar de Cristo, da salvação em Cristo, com fingimento ou com interesses pessoais, buscando ser beneficiado com a palavra de Deus, mas, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas usam a palavra de Deus para tirarem proveito próprio. Muitas pessoas se enriquecem usando o nome de Jesus e não praticam aquilo que pregam. Não praticam o que está na Bíblia. Não são sinceros. Por quê? Porque aquele que é sincero, ele vai pregar exatamente, ensinar o que está na Bíblia, o que Deus falou, o que Jesus fez e o que ele pode fazer por cada um de nós. Então, se a pessoa ela não é sincera, ela vai falar meias verdades da palavra de Deus, não vai falar exatamente o que está aqui na palavra de Deus. E então Paulo, ele diz que não importa se seja por inveja ou se seja com sinceridade, o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado para sermos sinceros, porque Deus ele vai cobrar de nós. Aqueles que usaram verdades distorcidas da palavra de Deus para enganar as pessoas irão dar conta no dia do juízo. Agora, quando Jesus, então, ele se entregou para morrer e foi sepultado, nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, versos de 1 a 12, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Este é o relato da ressurreição de Jesus. As mulheres, elas prepararam especiarias para ungir o corpo de Jesus, porque na sexta-feira, quando ele foi sepultado, não deu tempo. Então elas descansaram conforme o mandamento,
não prepararam unguento no sábado, porque elas seguiam as orientações da palavra de Deus, como nós seguimos, e então no primeiro dia da semana elas foram ao túmulo para ungir, embalsamar o corpo de Jesus, e chegaram lá, a pedra estava removida. E elas ficaram perplexas, diz aqui a Bíblia, e elas estavam atônitas assim, não encontraram Jesus, o corpo dele, e então apareceram 2 anjos e disseram: por que procura entre os mortos aquele que vive? E então que elas saíssem para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Elas foram e encontraram os discípulos, e vejam aqui, olha, os discípulos, eles não creram. Então para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Vejam, irmãos, eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, tudo que Jesus falou entrava no ouvido e saía no outro. Eles não estavam esperando um rei que fosse dar a sua vida pelo ser humano, como Jesus sempre falava, que importava que ele fosse entregue e morto. Eles esperavam uma pessoa que fosse libertá-los da escravidão, do jugo romano. Isso era o rei. Eles queriam se assentar um à direita, outro à esquerda de Jesus. Eles queriam um lugar no reino terrestre que eles pensavam que Jesus ia estabelecer. E quando Jesus então se entrega, é crucificado, morto, é sepultado, para eles acabou tudo. E agora as mulheres estiveram ali com os anjos e eles disseram que Jesus estava vivo e eles não acreditaram. E Pedro então sai correndo e não, isso não é verdade. E foi lá, e quando ele chega lá, entra no túmulo e não encontra nada a não ser os panos de linho que estavam ali, diz aqui que ele voltou para casa admirado. Admirado, só, nada mais do que isso. Tá vendo como são as coisas? Então, irmãos, como essas mulheres fizeram, nós deveremos fazer também, sair e compartilhar as boas novas. O que é que Jesus tem feito em sua vida? Nós precisamos contar o que Jesus tem feito em nossa vida, contar as experiências que nós tivemos e que temos com Deus, a experiência que nós temos com o seu amor, o que Deus faz por nós. Precisamos contar, irmãos, essas boas novas, compartilhar as outras pessoas. Nós somos testemunhas deste Deus que nos ama e então precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para falar às outras pessoas. E nós que estamos vivendo hoje no século 21, no fim de todas as coisas, nós nascemos exatamente nessa época para sermos testemunhas nesta época de trevas e de escuridão espiritual. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e sermos luzes onde quer que nós estivermos, compartilhar essas boas novas que Jesus ele veio, viveu, morreu, mas ressuscitou e ele está nos céus preparando um lugar para cada um de nós e ele voltará para buscar todos aqueles que crerem no sacrifício dele e o aceitarem e viverem com ele uma vida de comunhão. Que nós possamos compartilhar essas boas novas às pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.